started. Então, Erev Tov, Bezrat Hashem, Naseh V'Natzliach. Nós voltamos hoje ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim, capítulo 5. E, portanto, um capítulo todo peculiar do guia dentro deste primeiro livro. O guia tem 3 livros, né? E este, digamos assim, 3 tomos, alguns diriam, né? E neste daqui nós temos peculiaridades. No 5º capítulo do guia, o Ramban nos traz advertências extras às advertências que ele já deu na introdução ao guia. Ele interrompe, portanto, o que ele vem fazendo desde o primeiro capítulo, que seria apresentar o léxico e depois fazer uma argumentação em cima. E ele começa a dar início a um prólogo de um tema que vai se estender em diversas obras do Guia dos Perplexos. E, portanto, ele deseja que nós façamos agora uma pausa para refletir. E os termos bíblicos que nós vimos refletem a questão da ideia de visão, né? Que foram discutidos no capítulo anterior. E eles é que são a causa dessa advertência. Por quê? Porque ele nos instrui que o sentido da percepção visual é o nosso, digamos assim, carro forte dos sentidos. É o sentido pelo qual nós mais prezamos. E isso tem um problema do ponto de vista da análise do que ele simboliza e significa. A visão que se tem é que esse sentido é o sentido mais confiável. Mas o foco principal do capítulo do Ramban e de sua elucidação é demonstrar que não a viabilidade ou confiabilidade da visão, propriamente dita, enquanto, digamos assim, meio pelo qual eu investigo o mundo real, mas principalmente o entendimento correto dessa percepção e do uso que a Escritura faz dessa percepção quando nos passa a nossa compreensão, a compreensão tradicional, e especialmente na escola racionalista de pensamento, a nossa compreensão da concepção de profecia. Então, no contexto da profecia é que se torna perigoso o uso, digamos assim, não atento da ideia de visão. Então ele nos traz um conceito de referencialismo. Essa reflexão do Ramban alude ao que ele vai falar nesse mesmo livro, mas só no capítulo 28. Mas ele precisa que seja abordado agora, porque os conceitos vão sendo repetidos daqui até lá, em diversos graus, né? E o estudioso, então, do Guia dos Perplexos tem que saber reconhecer que o guia ele é autorreferente. Ou seja, você tem que ser capaz de detectar que capítulo está conectado com qual capítulo. E esse é um caso. O capítulo 5 é conectado com o 28. Então, na introdução do guia, que é o, digamos assim, um trecho para ser lido e relido, o Ramban adverte que teríamos que conectar capítulos espalhados. Quer dizer, isso não é uma ideia que os pesquisadores do Ramban, como Shlomo Paines e outros, que eles criaram, academicamente falando. Não, o próprio Ramban disse isso na introdução ao guia, né, que nós precisaríamos conectar capítulos espalhados. Portanto, quando ele espalhou, ele fez isso propositalmente. E, por assim dizer, ele fez isso na obra inteira. E o Ramban faz isso já mostrando mais uma característica, digamos assim, de Sefer do Guia dos Perplexos. Porque nós, na tradição judaica, nós temos o costume de chamar de Sefer apenas os livros que lidam com questões religiosas, ou que têm alguma coisa assim muito íntima relacionada à nossa tradição. Porém,
desde que o judaísmo se transformou em religião na Europa, portanto dos séculos XVIII para cá, passou a se chamar de Sefer apenas livros que têm o viés religioso, e não necessariamente um livro que lida com as questões da tradição. E é dessa forma que, por exemplo, autoritários, como são quase todos, e eu diria todos, mas haverão pesquisadores que abrirão algumas exceções, mas quase todos os movimentos ortodoxos que são autoritários tiram da nomenclatura de Sefarim livros que abordem questões filosóficas, se feitos por rabinos que não são do mesmo time, porque isso nada mais é do que um grêmio, né? Do mesmo time que eles são. Porém, a mesma abordagem que faz com que o Guia dos Perplexos seja um Sefer, né? Nós chamamos esse livro de Sefer Moreh Nevuchim, né? O livro, né? O Sefer do Guia dos Perplexos. Na época em que ele foi publicado e na época em que ele foi propagado, ele não era tratado como Sefer. E, portanto, o viés de ideologia autoritária não serve para uma pessoa com o mínimo de noção racional como o barômetro para que eu saiba o que é e o que não é um Sefer. Muito pelo contrário, eu tiraria, por exemplo, da nomenclatura de Sefer livros que têm informações absolutamente fictícias. Né? Por exemplo, livros que falam de reencarnação de alma. Isso aí não é Sefer. Porque isso não tem nada que ver com a nossa tradição e está falando de um assunto puramente fictício e imaginário, que não tem nenhum respaldo na realidade. Então por que é um Sefer? Se ao menos estivesse dito na tradição, podia usar essa desculpa, dizer, olha, está falando de uma coisa fantasiosa, mas é parte da tradição. Aquilo não é um Sefer, pelos critérios de um racionalista. Outro exemplo é o Zohar, né? O Zohar não é um Sefer. Por quê? Porque primeiro ele não é produto da tradição, ele é uma criação póstuma. Ele foi criado no século XIII com crenças gnósticas que foram judaizadas e trazidas e vendidas como se aquilo tivesse sido escrito pelo Shimon Bar Yochai no século II. Mas tudo que o Shimon Bar Yochai fez e escreveu e ensinou está no Talmud, está na Mishnah. Não tem esse livro aí, nem alusão. Porque no mínimo tinha que falar, olha, isso é um tema difícil que você só deve estudar naquele livro secreto que o Shimon Bar Yochai escreveu. E vai lá, aí a gente ia falar, ele não ia entregar o assunto, já que eles diziam que era uma tradição secreta, mas ao mesmo tempo ia fazer uma alusão, né? Em algum momento, a Escritura faz isso o tempo inteiro, né? A Bíblia fala, essas coisas aí que vocês estão falando, está escrito no livro das guerras do Hashem. Haviam outros livros que o Talmud menciona, né? O que esses outros livros que eles falam e tal? Então, não é novidade, não é nada demais ter mais livros circulando, né? Por isso que os árabes chamam judeus de o povo do livro, de tanto livro que a gente produz, né? Então isso não é problema. O problema é você não ter uma definição correta de quais são os seus critérios, né? Como disse Shlomo, já sabendo de que a produção de textos nunca para, porque a imaginação nunca para, né? Então ele falou, olha, no muito produzir essas coisas, né? No muito produzir livros, não tem fim isso daí, né? Então é muito importante você ter esse critério. Então aqui está, nessa postura que o Ramban tem, de conectar capítulos que estão díspares dentro da obra, nisso você tem uma verdadeira característica da nossa tradição. Ou seja, não é só importante você saber que o Ramban fez isso nesse livro, mas você saber que isso é uma cabeça de talmudista. Porque quando você tiver a experiência de estudar o Talmud, você vai perceber exatamente isso que o Ramban está fazendo aqui. Assuntos desconexos, que são conectados aqui e ali, colocados em paralelo, e te confundem na hora que você está lendo.
Às vezes você está acompanhando uma determinada sugiá, um determinado trecho do Talmud, e ele está indo muito bem naquele assunto, daqui a pouco. Então, e aí o cara estava falando do quê? Não, que ele estava na viagem, e aí o rabino contou que estava na viagem. Aí na viagem, aí você fala, que? Mas por que ele mudou de assunto? E aí você fala, mas eu não estou entendendo mais nada. É justamente para que você entenda que ele está falando de um tema que precisa ser oculto. E esses eram métodos de ocultamento. E da onde esse método foi aprendido? Da Bíblia. A Bíblia é assim. Note, por exemplo, no Bereshit. O Bereshit está falando do jardim. Eles estavam no jardim. Estava tudo bem lá no jardim. E aí eles estavam nus. Aí de repente o livro... Então, aí tinha uma cobra. E aí ela é muito esperta. E daí ela falou isso e aquilo, e não sei o quê. Quer dizer, um leitor atento, que está lendo o texto em hebraico, fala assim, peraí, de onde veio isso daqui? O cara estava falando agora que eles estavam nus e que estavam não sei o quê. Daqui a pouco entrou um outro assunto. E aí, depois que termina toda aquela história, aí o texto volta. Aí o texto. Então, aí ele fez roupas para eles e vestiu. Aí você fala, mas como assim? Não, porque eles estavam nus. Ah, sim, agora voltou no assunto. Ah, tá, então. E aí você fala, mas então por que cortou a história e colocou esse negócio no meio que eu não estou entendendo? Justamente porque o tema é um tema que requer que você pause e que você entenda, né? Aquilo que não podia ou que eles achavam, por qualquer que seja, por diversos critérios, mas a gente não precisa aqui dizer qual critério. São diversos critérios, né? Critério de que os temas, por exemplo, de Masé Bereshit e Masé Merkavá, os rabinos entenderam, são temas que não é para falar em público. Por quê? Porque o iletrado, o não preparado, ele vai transformar isso, ele vai, digamos assim, destruir esse conhecimento. Quando você não tem um programa estatal de ensino, você precisa tomar outros cuidados para que você consiga efetivamente fazer com que a sua didática funcione. E os antigos, eles entendiam que você não tinha como saber quem exatamente de uma população inteira teria competência para entender temas elevados. Por exemplo, quem do nosso vilarejo será o grande sábio da próxima geração? Como é que você vai saber disso? Não dá para pré-julgar. Será que é o filho do Rambam Gamaliel? Pode ser. Mas será que não é o filho do sapateiro lá também? Pode ser também. A gente não tem como saber isso. E os judeus não compraram de maneira plena a narrativa dos gregos, né? De que você nasce a coisa que você é, né? Então, se você é soldado, é que você nasceu desse jeito, né? Isso é uma coisa grega. Isso é filosofia grega. Não só filosofia, mas a visão natural dos gregos era essa. É assim que eles justificavam a escravidão, né? Eu nasci um senhor e você nasceu um escravo. Então, é natural que você seja escravo. Na verdade, se você não querer ser isso, você está se rebelando, né? É a mesma coisa a mulher. Mulher, para o grego, tinha que ser uma coisa submissa, é um ser de segunda classe. E ninguém tem culpa, né? Ela nasceu desse jeito, então é desse jeito que tem que ficar. Então, para os gregos era assim, eles eram fatalistas nesse ponto, né? Por isso, é deles que nós aprendemos a falar sobre a questão da natureza. É da natureza da pessoa. Isso vem do grego, né? Os gregos, isso só faz sentido por causa desse pensamento herdado deles. Não faz sentido na nossa cultura isso daí. Então, porque a gente não tem esse negócio da natureza, né? Isso foi emprestado de fora. Então, para você ver como esse pensamento ganhou linguagem, verbalização, mas ele não faz parte da filosofia de vida. Então os sábios entendiam que, como nós não temos como saber quem é o que vai ser sábio e quem é o que não vai, você tem que prover uma educação com ressalvas. Ou seja, como eles dizem, né? Você não pode falar disso em público. E você só pode falar disso para um aluno sábio. Aí você fala, mas sábio não é o cara que já concluiu o negócio? Não. Não é isso. Porque eles explicam em seguida o que eles querem dizer com sábio. Eles dizem, só pode ensinar para uma pessoa sábia, que consegue pensar sozinho. Então você só fala para ele
o topo da mensagem. Ou seja, você só fala as primeiras palavras. O resto ele pensa sozinho. Se a pessoa não tem capacidade, portanto, de abstração por conta própria, se ela é totalmente refém da interpretação alheia, então ele não tem preparo. E se ele não tem preparo, então certos assuntos não tem que ser abertos para ele. Porque só vai confundi-lo, não vai ajudar ele em nada. Agora, esse despreparo da pessoa não parte daquele, não é um julgamento, e não deve ser, embora acabe se tornando, mas não deve ser um julgamento daquele que ensina. Mas é uma imposição da própria pessoa por si mesma, ou seja, o seu desinteresse no tema. Porque o pensar por si mesmo e o pensar através de outro tem uma diferença crucial. Quando você pensa por si mesmo, isso significa dizer. Não é eu só acho o que eu penso, não é isso. Não é ser uma pessoa teimosinha. Não, pensar por si mesmo implica você usar a sua capacidade de raciocínio para entender. Isso que é pensar por si mesmo. E enquanto que pensar por meio de outro é você não raciocinar sobre o que é te passado, e sim aceitar aquilo. Então, quando o Rabino notava uma pessoa que aceitava tudo que eles falavam, que não questionava o texto escrito, que os venerava, eles viam essa pessoa como uma pessoa despreparada. Do mesmo modo que a pessoa desinteressada. Esse que venera não é diferente daquele que nem quer ler. Porque em ambos os casos não há nenhum raciocínio acontecendo. E não obstante, eles são parte da população. E não obstante, eles precisam saber fazer o certo e evitar fazer o errado. Então, para estes, se dá uma noção básica. Você não pode impor sobre a pessoa que ele tenha que fazer. Porque tem que ser uma coisa totalmente, como os rabinos costumam ensinar, lishma. Ou seja, pelo seu próprio valor. Então, se eu imponho sobre você, se eu digo que você tem que entender desse modo, então aí eu estou te persuadindo a isso. E aí, se eu tiver que te persuadir por uma coisa tão óbvia, então o problema está em mim. Porque eu não tenho que persuadir ninguém. Se você não viu sozinho, então não tem solução para o seu caso. Então, o que acontece? É por isso a dificuldade. Por isso que a dificuldade é imposta na escritura. A linguagem da escritura é feita para que a maioria das pessoas perceba a dificuldade e aí tome sua decisão. Eu vou adiante, vou tentar entender, vou tentar decifrar o que está acontecendo, ou isso é muito, muito para mim, eu não quero saber desses assuntos, eles são muito difíceis. Né? Então, para aquele que fala eu sou muito difícil, então ele tem que ficar com a narrativa no nível chato mesmo. O básico é isso aí, e faz o certo e vive a sua vida. Né? E para aquele que realmente deseja conhecimento, quer se esforçar, esse aí sim, porque esse aí vai ter que aprender mais de uma língua, esse aí vai ter que se esforçar intelectualmente para entender as abstrações, esse aí vai conseguir juntar o que está espalhado. Então, o capítulo 5º do guia funciona com o capítulo 28, justamente para que você entenda que a informação é assim na tradição judaica toda. Né? Você é iludido, digamos assim, pelos capítulos corridos do livro. Não necessariamente as coisas na Bíblia hebraica. Você vê que o Urashi comenta isso logo no começo. Uma das primeiras coisas que o Urashi fala quando ele comenta a Bíblia hebraica é dizer, olha, não há ordem cronológica na Torá. Muita gente lê sem prestar atenção. Ele não disse, não há ordem cronológica no Bereshit, ou não há ordem cronológica neste capítulo. Não, ele disse, não há ordem cronológica na Torá inteira. Não há ordem cronológica. Ou seja, foi produzido cada trecho, mas a maneira como ele foi organizada não necessariamente corresponde ao que de fato ocorreu em sequência. Um outro exemplo que vem à memória, um exemplo clássico, né? Enfim, é o evento do bezerro, que é contado em seguida do Sinai. Aquilo não aconteceu em seguida. Mas você precisa ler em seguida, para que você tome um choque. Para que você fale, mas como é possível isso? Né? Quer dizer, isso não faz sentido. Os caras acabaram de ver a revelação e em seguida fizeram isso.
Mas o texto quer mostrar que, ainda que você tenha feito isso 10 anos depois, o choque tem que ser o mesmo. Porque ou você entende um tema, ou não. Não tem como você desentender uma coisa que você entendeu. Então, não importa, na verdade, se aconteceu em seguida, mesmo que ele tenha acontecido mais de um ano depois do evento, é como se tivesse acontecido no dia seguinte, né? Então, é uma coisa que você tem que enxergar com os olhos do seu raciocínio. E aí, essa regra de dificultar, de não falar de Maaseh Bereshit ou Maaseh Merkavah em público, vem do Talmud, está no Tratado de Hagigah 11b. Os sábios proíbem fazer isso daí. E eu já falei em outras aulas, o senso da proibição, né, o que eles querem dizer quando eles falam em público, eles querem dizer que o conhecimento não deve ser banalizado. Banalizado implica que eu permita, eu como instrutor, permita que a pessoa tenha uma noção errada, podendo eu esclarecê-la. Eu não posso colocar uma pessoa despreparada em contato com algo se eu percebo que essa pessoa ela é despreparada no sentido de que ela não tem nela mesma sequer a intenção de analisar profundamente esse tema. Ela não tem essa intenção, ela não tem capacidade intelectual às vezes para isso. E o que eu quero dizer com capacidade intelectual é repertório mesmo. Né? Por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum interesse ao estudar obras judaicas de sequer, digamos, aprender hebraico básico. Ele não vai longe nisso daí. Porque, assim, se você puder colocar em 100% de literatura judaica o que está escrito em língua portuguesa, é 0,00001%. A boa parte dos livros que foram traduzidos, salvo clássicos, são literalmente assim, para finalidades acadêmicas, absolutamente inúteis. São livros, você vai numa livraria judaica e você vê milhões de livros, um monte de coisa. E eu aplico também a língua inglesa isso, né? Um monte de livro, o Rabino falando de tal, não sei o que da alma, não sei o que, o propósito não sei da onde, não sei o que, o caminho de não sei do que. E aí você fala, nossa, quanto livro, que legal. Só que na verdade tudo isso é distração. Porque existem obras fundamentais. Se você não entender essas obras fundamentais, toda essa literatura, você está com a cabeça de outra pessoa. Você mesmo não está entendendo nada. E para a maioria das pessoas, é melhor assim. Então perceba, eu não protesto contra a mercantilização disso. Existem pessoas que não vão passar disso mesmo. Elas têm um teto. Elas não vão entender porque elas não querem entender. Aí não é que elas não têm a capacidade, e sim elas não têm interesse, não é a praia delas, elas querem um placebo, elas querem uma coisinha ali só para eu ficar legal, e tá bom, entendeu? Esse tipo de estudo que nós fazemos e que o Ramban propõe aos seus discípulos é para quem não é raso, não quer mais ou menos. Então é bem mais complicado. Só que é complicado porque o Ramban ele não simplesmente facilita. Por isso mesmo que ele está fazendo isso agora. Ele está pausando para refletir sobre o fato de que esse capítulo 5º se conecta com um tema que será abordado no capítulo 28. E você deve ter isso anotado. Né? Na medida em que você cria o seu léxico do guia, você deve ter isso bem observado. E aí, ele, portanto, vai te força todos nós, a fazer as conexões das passagens. Essa é uma das técnicas de estudar as escrituras. Né? E o Ramban, portanto, vai ocultar os temas de modo suficiente do público. Porque ele sabe que uma vez que um livro está publicado, qualquer pessoa pode ler o livro. Então ele quer garantir que só alguém preparado entenda a sua obra. Por isso, ele faz desse modo, para garantir que só seus discípulos o compreendam. E como era de se esperar, isso acontece nas Escrituras,
acontece na linguagem profética. A maneira de construir alegorias das Escrituras é assim. E aí ele fala sobre isso na parábola do poço, que ele menciona na introdução. Então, todos os comentaristas do Guia dos Perplexos, eles procuraram considerar essas conexões para tornar o tema todo de fácil entendimento. Ou seja, geralmente quando você pega um livro que comenta o guia, eles fazem uma espécie de trilha de migalhas, né, para você seguir no entendimento da obra. No nosso estudo, nós vamos procurar fazer as conexões na medida em que a gente chega nos capítulos. Porque aí, penso você aprende a achar as conexões sozinho. Que eu acho que é isso que é digamos, o que é mais valoroso na obra. E agora, dentro desse 5º capítulo, vocês que leram o capítulo, vocês viram que há um tema ali que relaciona o Ramban com o Aristóteles. O Ramban, geralmente falando, ele evoca a regra do Tratado de Hagigá quando ele está discutindo questões relacionadas à profecia. Ele repete as restrições, né, que não pode falar em público, que você sempre que ouvir isso, você deve entender, não pode banalizar, né, o relato da criação. Por exemplo, uma das coisas que acontece na banalização é quando você está discutindo ou conversando com uma pessoa que nada sabe e a pessoa fala uma insanidade sobre o tema e atribuindo às vezes a você, sabe quando a pessoa pede o viés de confirmação e daí você vai e confirma. Isso é uma banalização do conhecimento. Percebe? Porque você está permitindo que a pessoa tenha uma impressão errada. A nossa obrigação é pelo menos deixar ela com dúvida. Né? Então, quando a pessoa vem e fala uma barbaridade, você fala, não, eu não entendo desse modo. Se você não quiser entrar numa discussão com a pessoa, não vejo dessa maneira. Mas nem vou entrar na questão. Para que a pessoa fique desconfiada. Porque é o mínimo que ela precisa ter para poder, sei lá, um dia progredir. Porque se ela tiver o viés de confirmação, ela fica mais ferrenhamente apegada ao seu erro. Então, ele repete essas restrições sobre falar do conceito de criação, por exemplo, né? De providência. Veja que são 3 os temas principais que Hagigá diz que não pode falar com gente ignorante, que é criação, providência e relações proibidas. Por que esses temas são sensíveis? Porque são os temas que, deturpados, geram um dano imenso. Então, ele sai, por assim dizer, da prática de costume, em Sefarim, porque ele coloca o Aristóteles nesse conceito tradicional. Quando ele se refere a uma obra de Aristóteles, que é conhecida em latim como De Cielo, né, De Caelo, ou O Céu, do Céu, né, um livro do Aristóteles, ele meio que ele faz uma paráfrase, né, ou seja, ele refraseia o Aristóteles para dizer que nós também não devemos chamar o próprio Ramban de irresponsável, de imprudente, quando ele lida com os temas. Porque como o Aristóteles se defende? O Aristóteles diz, antes de realizar investigações e demonstrações em assuntos profundos, o maior dos filósofos, e ele sempre quer dizer Aristóteles quando ele fala isso, fez a seguinte apologia: o interessado em suas obras não deveria atribuir às investigações do autor a presunção, ou seja, a postura de falar daquilo que não sabe, o autoelogio, ou seja, a postura de dizer, eu falo desses assuntos para que digam, olha, ele é um mestre dos mistérios. Você deve conhecer um monte de gente por aí que é assim, né? O senhor dos segredos ocultos, o que sabe todas as coisas, né? Ou ao orgulho, né? Ou seja, a mera ideia de que eu sou o mestre, me ouçam, né? Ao orgulho próprio, portanto. Nem o criticar em assuntos que ignorasse. Isto é,
que o próprio Aristóteles deixa claro, que eu falo de tudo que eu acredito que compreendi, do modo e de acordo com as informações que eu recebi. Posso estar redondamente enganado. Só espero que me demonstre. Né? E ao contrário, o Rambam prossegue. Né? Caberia reconhecer a sua agilidade e esforço em descobrir e estabelecer teorias verdadeiras. E aí ele está falando, evidentemente, dos trabalhos dele na área da geometria, né? E em política e tal, segundo as possibilidades do ser humano. Então o Rambam aplica isso também para si. Porque o Rambam está demonstrando uma consciência que é ausente em sistemas autoritários de pensamento. Todos eles. Né? Não só do judaísmo, mas também fora. Que é a autoavaliação ou a autocorreção. Geralmente, sistemas autoritários não admitem que podem errar. Ou que suas figuras importantes podem cometer equívocos. Né? Então o Rambam admite isso. E quando ele admite isso, ele se espelha em Aristóteles, né? Para mostrar ao leitor que essa postura também era presente, digamos assim, em pessoas inteligentes fora do povo de Israel. Ou seja, que toda pessoa inteligente, portanto, vai pensar mais ou menos a mesma coisa. Não terá uma visão pretensiosa de si mesmo. Porque o que você vê em círculos religiosos, a bem da verdade, né, falando francamente, é uma mútua massagem de ego. Quando um rabino se dirige a outro rabino, é o grandioso, o iluminado, o santo, não sei o quê. Essa troca de massagem egóica serve para que o público proste-se perante isso. E os grandes sábios nunca se dirigiam assim, nunca nem permitiam que as pessoas lhe tratassem dessa maneira. Com essa adoração, com essa veneração. O que deve ser venerado, o que deve ser admirado, desejado, é a sabedoria, né? O que é honrado em nosso meio é a Torá e portanto, o Hashem, não ninguém em especial, né? Mas uma das características da transformação em religião de uma determinada filosofia é quando você começa a prestar culto para pessoas, ao invés porque é muito diferente do que, por exemplo, você demonstrar respeito. Porque o respeito que é exigido por religião, para religiosos, não é o respeito de qualquer cidadão. É uma adoração, literalmente. Não é simplesmente respeitar uma pessoa mais velha, não é? Que é algo bastante caro na nossa cultura. Mas você pode ter uma pessoa mais velha que é um completo ignorante. Ele é respeitado na sua idade, mas isso não quer dizer que quando ele fala de um determinado tema que ele não entende, ele deve ser ouvido. Porque isso não tem nada a ver com a coisa. Então, da mesma forma, quando um grande sábio fala uma coisa que não procede, aquilo não procede. Não importa se ele é um grande fulano de tal. Aquilo não procede e pronto. Ninguém tem culpa. É um ser humano normal. E o Rambam quer que o seu discípulo tenha esse tipo de maturidade, né? Ou seja, ele está ressaltando aquilo que falamos na aula anterior, de que você tem que preservar o seu conceito de humildade. Porque para o Rambam, e pautado na Mishnah, é essa humildade que capacita o aluno a treinar a sua mente, a treinar o seu caráter para o estudo em questão. Agora, quando a Mishnah fala desses temas, a Mishnah chama a humildade como ela está. Veja bem, toda a obra judaica é assim, não só a Mishnah. Você espera que sua obra vai ser lida pelo grande público. Então, quando você elabora um livro, um sefer, você tem que tentar imaginar a pessoa mais estúpida possível que estiver lendo aquilo. Para que você não fale de um modo tal que esta pessoa erre. Porque o sábio não vai ter dificuldade. Mas o tolo, que é a maioria, vai ter. Então a Mishnah, por exemplo, quando fala sobre como é que você aborda o estudo da sabedoria, a Mishnah diz que você tem que abordar o estudo da sabedoria, que a coisa mais importante que tem
a virtude mais importante é o Irat Shamayim, é o temor aos céus. Porque isso soa na mentalidade de um ignorante como eu estou perante uma autoridade. Né? Porque o ignorante ele não sabe nem duvidar. Nem duvidar ele não sabe. Se você disser para ele que ser cético é uma virtude, e é de fato, ele vai achar que ser cético é ser teimoso, porque ele não sabe o que ser cético significa. Então, não serve para ele desse modo. Você tem que falar para ele então, olha, você tem que ter Irat Shamayim quando você vai falar com as pessoas. Você tem que temer o Hashem. E aí, desse modo, ele vai ser contido. Né? E quando ele tiver que soltar uma bobagem, ele vai ficar com medo, ele vai falar, não, mas peraí, será? Eu vou aguardar. E aí ele começa a aprender, ou seja, ele começa a abrir mais os ouvidos. E aí há uma chance de ele começar a se enxergar. Porque a principal capacidade do tolo é falar, não é ouvir. Né? Ele não ouve. O ouvir significa prestar atenção para algo fora de você mesmo. Isso é o ouvir, isso é o dar ouvidos. Né? Então, quando os sábios dizem nós temos que ouvir os sábios, eles não estão proporcionando uma ideia de adoração. Eles estão dizendo que você tem que aprender a sair da sua própria mente, da sua própria imaginação, para que você consiga enxergar a coisa de uma perspectiva externa. Porque só assim você aprende. Né? E aí, isso no Ramban é a linguagem que ele tem da humildade, do Moshe que cobre o rosto para poder ter um contato com o divino. Então, por isso essa qualidade é a mais importante, mas ela é expressa na Mishnah com essa outra expressão linguística, né, que é o Irat Shamayim. Por isso que fala Irat Shamayim, né, o temor aos céus, é uma coisa ambígua. Céus, está em toda parte os céus. Né? Não é temor ao Hashem, ou temor ao Elohim, uma coisa específica. Não, temor aos céus, uma coisa vaga. Né? Temor a tudo isso aí. Ó. Então a pessoa fica contida. Porque o primeiro passo é esse. Assim como quando você ensina uma pessoa a dirigir, o que você diz para ela? Vai devagar. O que o cara da autoescola fala? Coloca só primeira e segunda. Né? Vai devagar. Por quê? Porque você está aprendendo. Então vai devagar. Vai com calma, dirige devagar, faz tudo devagar. Depois que você está no controle, aí você põe terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha, enfim. Aí você controla a situação. Mas enquanto você não tem controle, você não sabe andar sozinho, então você tem que ir devagar. Então esse ir devagar é o ir Shamayim, ou a humildade fala. Então é muito importante, porque a humildade que ele está propondo treina a pessoa a analisar as ideias que ela mesma produz, que é uma coisa que a maioria das pessoas não faz, porque as pessoas cometem o erro de confundirem a si mesmas com seus próprios pensamentos. É por isso que as pessoas não avaliam os próprios pensamentos, porque elas acham que os pensamentos são elas mesmas. Isto é, que quando você tem uma ideia, essa ideia, portanto, de alguma maneira, é você. Né? E esse erro é um erro que já era percebido por sábios, né? Que as ideias elas têm que ser olhadas de fora, têm que ser avaliadas. E quem é a pessoa, portanto, que não consegue fazer isso? É a pessoa que, ao confundir-se com as próprias ideias, logo, consequentemente, as defende como se fosse ela mesma. E isso daí que geram conflitos de religião e também de política e quaisquer que sejam os conflitos. Porque você confunde uma opinião, portanto, um conglomerado de ideias, com aquilo que você é. Você não é seu pensamento ou suas ideias. Você é aquilo que observa esse pensamento e essas ideias. Se você fosse seu pensamento ou suas ideias, você não saberia disso. Porque você e o pensamento seriam o mesmo. Você não tem como perceber isso, se você fosse isso. Assim como o olho não consegue enxergar a si mesmo. Não é? Eu consigo enxergar o seu olho.
Eu consigo enxergar um reflexo do meu olho, mas eu não consigo enxergar o meu olho, propriamente dito. Né? Assim como o meu dedo só consegue sentir outro dedo. O meu dedo não consegue sentir ele mesmo. Percebe? Você só consegue ter essa percepção para fora de você. Então, isso que percebe o pensamento, obviamente não é o pensamento, porque senão essa percepção não seria possível. Então, é preciso haver o que nós chamamos de desidentificação. Ou seja, você precisa parar de extrair o seu senso de identidade dos pensamentos que a sua cabeça produz. Você tem que olhá-los como algo externo a você. E isto é um fato, na verdade. Né? Só que os antigos não tinham a menor ideia de que isso era um fato. Eles entendiam que era desse modo. Hoje, a neurologia comprova que sim, isso é um fato. Ou seja, de que os seus pensamentos não são necessariamente você. Eles são produtos desse órgão que você tem chamado cérebro. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sozinho, produzindo imagens, mesmo quando você está dormindo. Ele cria, às vezes você lembra e às vezes não, mas ele cria sempre uma narrativa, uma história. Essa é a sua especialidade. Cria histórias, associa imagens. E aí ele faz isso sozinho, mas ele é afetado quimicamente por tudo que acontece. Tudo que você come o afeta, seus estados emocionais o afetam, e os novos pensamentos e ideias que você nutre e com os quais se identifica, também afetam, né, digamos assim, alteram a parafernália desse pensamento. Portanto, ele é autômato e está funcionando em contato com outros que também são autômatos. E as pessoas não sabem disso. Então, como elas não sabem disso, elas agem como se essas narrativas fossem elas mesmas. E aí a pessoa diz com frequência, estou ofendido ou estou ofendida, embora essa palavra signifique dizer estou ferido, mas ela não está, na verdade. Mas ela sente como se estivesse. Por quê? Porque aquela ideia com a qual ela estava identificada foi ferida, foi desconstruída, foi demonstrada falsa. E ela sente nela mesma, porque ela estava já identificada com aquilo. E tudo com o que você estiver identificado, você sente no seu corpo. Porque é isto que significa emoção. Emoção nada mais é do que uma ideia que você tem na cabeça, que você está identificado com aquela ideia. Uma vez que você está identificado com uma ideia, você sente ela no corpo. Né? Nós falamos em aulas anteriores, se uma pessoa estranha veio, isso não tem um impacto emocional. Porque você não tem nenhuma identificação com essa ideia que ela deu. Agora, se uma pessoa que você se importa disser o mesmo, você tem uma identificação com essa ideia. Então isso te fere. Mas se são as mesmas palavras, os mesmos sons, então o que mudou? Mudou você. Você identifica-se com uma ideia e não com outra. Né? Isso vale para tudo. Portanto, para que você consiga desenvolver-se intelectualmente, você precisa sair da sua mente, por assim dizer. Você precisa conseguir ser capaz de avaliar ideias para fora de você mesmo. Porque se você não tiver essa capacidade, você não tem como aprender nada. Porque toda vez que você escutar um professor, numa faculdade, a mim, ou qualquer outro que você vá, você terá um narrador que vai ficar filtrando qual informação pode e qual não pode. Então o que ele vai dizer para você? Ele vai ter um viés de confirmação. Aquilo que eu gosto pode e aquilo que eu não gosto não pode. Então desse modo ninguém aprende. Porque você está confundindo conhecimento com crença. Crenças são as ideias que eu concordo. Não são a verdade. Nem todas as ideias que eu concordo são verdadeiras. Mas se eu não for checar isso, eu vou ficar com um conglomerado de ideias falsas que serão por mim cultuadas. Então, a humildade que o Rambam está citando é o elemento chave para o aprendizado do guia. Porque se você vem com crenças, isto é, com seu pacote de ideias com as quais você se identifica, você não é capaz de aprender nada.
Porque você terá sempre um narrador interno que vai estar lá dentro. Não, mas eu não acredito nisso. Não, mas eu não acho que... Não, mas eu não consigo. E aí você não sai desse ciclo. Porque a voz da cabeça, quando ela se sente ameaçada, mesmo que as evidências na realidade comprovem, você nota muito bem, no mundo que nós vivemos hoje, na era da informação, que a razão não é suficiente para convencer uma pessoa de largar uma crença. Não é suficiente. Uma pessoa que acredita porque acredita em fantasma, ela acredita porque acredita em fantasma. Você pode mostrar todos os dados de testes que foram feitos nisso, que provaram que isso não existe, isso não importa. Você pode mostrar para ela que o raciocínio lógico demonstra que isso não faz sentido. Por exemplo, não há nenhum motivo, nunca foi dado no passado, nenhum motivo para que você venha a sugerir que isso exista, né? Que isso por exemplo, uma crença propagada envolto de um monte de fraudes, né, que as pessoas mentem deliberadamente para defender essa crença, portanto, colocam em xeque os aspas testemunhos, né, que as pessoas fazem lavagem cerebral, que a hipnose pode ser usada para fazer a pessoa ter uma alucinação sobre isso, e a hipnose pode ser feita por um religioso, por um sacerdote, voluntária, involuntariamente, porque depende da maneira como o cérebro humano se identifica com uma determinada narrativa, que isso é um processo que pode ser um processo químico, portanto, que é um processo tão dúbio, tão aberto a diversos fenômenos cerebrais, que você não tem como dizer com certeza que aquele testemunho, supostamente, que a pessoa deu, tem qualquer tipo de validade científica. Que quando está sobre um ambiente controlado, a coisa não ocorre. Como poderia acontecer, por exemplo, agora. Né? Poderia acontecer agora, né? Um fantasma podia aparecer agora e dizer, não, tá aqui, tô aqui, olha aqui, eu vou bater na mesa, ó. Tô aqui, tô firme e forte aqui, e estaria comprovado para qualquer pessoa em qualquer lugar, não há dificuldade nenhuma nisso. Isso não acontece porque isso não existe mesmo, né? Então, por mais você usa o raciocínio lógico, você dá evidências, você faz o que for, a pessoa não larga aquela crença porque aquela crença nunca foi baseada em nenhum motivo para começo de conversa. Logo, como uma crença não tem uma razão, ela não pode ser tirada com uma razão. Percebe? Porque ela não tem raiz em razão nenhuma. Crença é uma escolha de uma determinada narrativa. E aí sim, o que a narrativa provê é o que a pessoa quer, como uma droga, que ela provê uma sensação de bem-estar. Por que os combates, as drogas são mal sucedidos? Porque as pessoas dizem, por exemplo, para os jovens ou para pessoas, que essas coisas fazem mal, são terríveis. Quando a pessoa usa, ela só colhe boas sensações daquilo. Então, como você mentiu, a sua palavra não vale mais nada. Porque você nem sabe do que está falando, você mentiu e você demonstrou que você é uma fonte de informação completamente errônea. Então, se você depois mostrar os dados e dizer, não, mas olha, as pessoas usam, acontece isso, acontece aquilo, a pessoa morre, blá, 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 nada disso significa nada. Porque a pessoa já tem a narrativa construída, né? Então, ela só verá isso quando ela mesma se dissociar da narrativa que ela construiu. Ou seja, quando ela conquistar a humildade de questionar a si mesma. Talvez a minha visão disso é que está errada. Então, por isso a pessoa precisa ser guiada na linguagem do Uramban pelo intelecto. E o Uramban, como já dissemos, usa a expressão intelecto como nós usamos hoje a expressão consciência. O intelecto por Uramban não é só saber fazer conta. O intelecto por Uramban é a autopercepção. É a capacidade de você conseguir se dissociar mesmo daquilo que é externo a você mesmo. Porque só desse modo você entende ele, só desse modo você entende a tradição, e só desse modo você entende o conceito de Hashem. Sem esses detalhes todos, são só palavras vazias, que pouco ou nada significam. São palavras. Né? Ou seja, para a maioria das pessoas, o que é Deus? Uma ideia, um conceito. Só que elas não tratam desse modo, embora seja isso. Ou seja, a pessoa
tem uma ideia na cabeça sobre esse assunto e a defende, porque ela extrai daquilo seu senso de identidade. Mas perceba que para tudo que é real, para tudo que de fato existe, não há necessidade de identificação. Eu não preciso defender que uma árvore é uma árvore. Eu não preciso fazer isso. Então aí, se você não vê isso, você que está com problema. Porque é um dado da realidade. Do mesmo modo, qualquer coisa que seja verdadeira. É um dado, não precisa de defesa. Então, é muito importante você ter esse tipo de visão. Por isso o Ramban traz isso à tona. E você percebe a divindade, o Ramban nos chama atenção, né? Recompensando Moshe por essa humildade, que nós poderíamos chamar de humildade consciencial, portanto. Ele chamaria de humildade intelectual, mas você já sabe que quando ele fala intelecto, ele está se referindo ao que nós chamamos de consciência. Ou seja, quando ele oculta a face, quando a Escritura diz que ele oculta a face porque ele temeu olhar para o Elohim, é que ele recebe a bênção da visão divina. Isso quer dizer, ele percebeu que a sua imaginação não era o meio pelo qual ele atingiria o conhecimento da divindade. E é isso daí que é a capacidade de autoobservação. A capacidade de você ver que isso que você está imaginando não é você, não é a coisa propriamente dita. A coisa propriamente dita transcende o que você poderia falar, mas você a constata, como uma pessoa que treina muito matemática, e ele constata o resultado de uma coisa sem nem fazer nada. Ele olha e fala, é tanto. Mas ele não passou por todo o processo, só constatou aquilo. Por quê? Como se já soubesse, como se visse dentro de si mesmo. Então, ele repete uma paráfrase do Aristóteles no guia, no segundo livro, no capítulo 19. Só que ele faz isso lá em outra linguagem. Outra linguagem. E em nenhum dos casos, ele está citando o livro do Aristóteles, como eu falei, o dos céus. Em nenhum dos casos que o Ramban faz paráfrase do Aristóteles, ele cita, digamos assim, o dito tal qual originalmente falado. O Ramban faz isso. E nesse texto, nesse segundo texto, ele explica o motivo pelo qual os teoristas, gregos principalmente, o motivo deles aplicarem hipóteses nas quais eles ainda estão trabalhando, ou seja, para as quais eles não encontraram ainda a solução. Então, tecnicamente, eles não deviam falar sobre isso. Mas aí, você tem uma análise que foi feita, que eu encontrei, mencionado por um filósofo chamado John Leofric Stokes, 1882-1937. E ele comenta assim: existem dificuldades as quais podem razoavelmente ser trazidas à tona, mas das quais devemos estabelecer soluções igualmente razoáveis, porque nós consideramos como zeloso aquele cuja sede filosófica o leva a aceitar até mesmo a menor das indicações aonde é muito difícil ver o caminho, como uma comprovação de modéstia, por assim dizer, ao invés de autoconfiança. Ou seja, a respeito da precisão do Ramban nessa citação do Aristóteles, aí tem um comentário feito pelo Dr. Herbert Davidson no livro Maimonides the Rationalist, que é da Universidade da Califórnia. E ele fala assim: a conclusão fortemente derivada das evidências literárias, ele quer dizer, é que, considerando todas as reservas acerca do argumento do silêncio, Aristóteles, o qual Maimônides elogia como o maior intelecto a jamais ver a luz do dia, lhe era conhecido apenas como um disfarce distorcido e truncado. Que é uma conclusão que eu fiz questão de colocar, porque ela é diametricamente oposta do Shlomo Pines, que é o maior tradutor da obra do Ramban. Então eu gostei, porque essa visão parece corroborar mais com a questão.
Ou seja, o contexto da sentença da obra sobre os céus, ou dos céus, do Aristóteles, é a preocupação aristotélica sobre os movimentos das esferas astronômicas serem contrários às nossas expectativas. Porque lembre, o Aristóteles tinha a ideia de um universo que funcionava como um relógio, porque ele foi feito por um Deus. E na visão aristotélica, por mais que ele se refira a esse Deus como o prime mover, né, o motor principal, abstrato, portanto, uma espécie de abstração, ele ainda mantém a noção grega de Deus homem. Ou seja, de um Deus que raciocina como um ser humano. E ele prova que é isso mesmo que ele pensa, não por dar a este Deus características humanas, mas por dizer que aquilo que o Deus faz, eu consigo perfeitamente compreender. Matematicamente, basta eu estudar geometria, portanto, e eu entenderei Deus. Percebe? Esse pensamento aristotélico foi tão fortemente enraizado que ele foi defendido por quase toda a Idade Média. Ele foi usado como argumento contra tudo. Ele é usado até hoje como argumento contra Darwin, contra a ciência. Né? O cara diz assim, o cara usa argumentos da biologia, por exemplo. Né? E diz assim, olha, é uma grande sabedoria na maneira como Deus fez as células, porque fez com tal substância e tal, não sei o quê. E existe uma grande sabedoria até quando o cara admite a evolução das espécies, ele diz, há uma grande sabedoria na evolução das espécies, que os animais passam de um estágio para o outro, porque ele quer interpretar a palavra evolução como se fosse sinônimo de melhora. E não é isso que a palavra quer dizer, e nem é assim que a evolução se evidencia. Muito pelo contrário até. Se você fizer um balanço honesto entre os animais que morrem e os animais que sobrevivem por causa da evolução, ela é uma falha desastrosa do ponto de vista humano. Porque 99% dos animais morrem nos processos evolutivos. Ele não melhora, ele morre. Né? O que você tem na natureza não são animais melhores, e sim os únicos sobreviventes. E o resto a natureza matou todo mundo. Todo mundo morreu. Então, da mesma forma, quando há uma mudança no ambiente, os animais não melhoram, eles morrem, eles são extintos. E portanto, embora a nossa inteligência consiga perceber esses fenômenos, contemplá-los, analisá-los, internalizá-los, eles não demonstram ser uma inteligência humana, de maneira nenhuma. Não tem nada que ver com o ser humano. É uma coisa espetacular, uma informação gigantesca? Com certeza é. É uma coisa espantosa? Mas sem dúvida que é. Só que não é humana. Não tem nada de ser humano ali. Não tem nenhum ser humano fazendo isso. Então o problema aristotélico, em comparação com a nossa visão de divindade, é exatamente essa. A visão defendida por outras tradições religiosas e também tradições judaicas que abraçaram essas mesmas visões é a ideia de um ser humano celestial. De que Deus é um ser humano. Deus é homem, inclusive. Não pode ser mulher de jeito nenhum. É homem. Né? E esse homem é tipo um velho sábio que toma decisões. Só que quando você olha na natureza, você vê realmente o espanto do volume enorme de informações que a natureza possui, mas ao mesmo tempo você não vê nenhuma decisão de ser humano. Um exemplo muito bom sobre, já que a gente falou de biologia, eu me lembrei de uma aula do Dr. Richard Dawkins, que é um dos maiores biólogos do mundo, né? E ele fez uma aula muito legal de anatomia numa girafa, junto com uma especialista na universidade, lá na Inglaterra, e eles estavam dissecando a girafa, mostrando todos os órgãos e tal. E uma coisa muito legal é que todo mundo sabe, hoje em dia mais ou menos, que as girafas pré-históricas não tinham o pescoço comprido. Né? Que isso foi uma característica que elas foram adquirindo geração após geração. E aí,
ele foi, quando ele abriu o pescoço da girafa, né, que é compridíssimo, ele notou uma conexão que ela tem, que é do cérebro, né? Uma espécie de um cabo, um nervo, na verdade, que serve para controlar a mastigação e alguns movimentos que a girafa possui. Importantíssimo para ela conseguir comer, enfim. E que esse nervo, ele sai de uma área cerebral e na girafa primitiva, né, naquela que era antes de tudo, como ela tinha um pescoço curto, então esse nervo simplesmente saía do cérebro, passava num outro órgão, abaixo da faringe, e conectava num outro lugar. Então, tipo, estava tudo certo. Quando ele mostrou na girafa de hoje, é um absurdo. O nervo sai do cérebro da girafa, desce até lá embaixo, mais ou menos no peitoral, passa por uma artéria do coração da girafa e volta de novo lá para cima. Mostrando o quê? Mostrando que se eu sou um designer e eu estou fazendo isso, eu não vou fazer uma coisa dessa. Isso é uma barbaridade do ponto de vista do design do bicho. Né? Porque eu teria que conectar, evidentemente, aquele nervo diretamente no seu ponto, na nova versão de animal que eu, aspas, fiz. Né? Mas você vê que não só isso não aconteceu no mundo real, como o nervo ainda está errado, porque ele desce e passa por dentro de uma artéria. Essa é a razão, muitas vezes, de que quando as girafas, por exemplo, estão brigando, elas brigam com o pescoço, e às vezes, dependendo do esforço que ela faz, ela desmaia. Ela cai dura no chão. Pop! E um dos motivos que ela cai dura no chão é por causa da distensão desse nervo, que dá um puxão no coração dela. Né? Então é muito interessante, porque ela pode simplesmente morrer ali, porque ela fica desmaiada às vezes 20 minutos, e nesses 20 minutos chegar um grupo de hienas é easy meal. Né? Opa, já deixaram pronto para nós aqui. Bom, não estava querendo brigar hoje. Então isso não é uma vantagem, isso é uma imensa desvantagem. Né? Ou seja, se isso tivesse sido elaborado por uma mente humana, que é esse o argumento, né? Então esse ser humano ou ele é sádico, porque ele fez isso com o coitado do bicho, ou ele realmente não entende nada de design, e muito menos de biologia. Porque é claro que um designer não faria uma coisa dessa. Claro que não. E esse é só um exemplo, de diversos exemplos na natureza, no mundo real, de adaptações que houve no mundo real e que não estão levando em conta nenhum tipo de design humano como nós fazemos. Nós, quando elaboramos até o próprio conceito de design, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos atingir o nosso objetivo com o menor esforço possível. Isso é um design. O que é um motor de carro que tem o melhor design que o motor antigo? É que o antigo é um beberrão. Ele me gasta 10 litros de gasolina para fazer o mesmo percurso. Não, eu quero um carro melhor. O que é um carro melhor? Um carro que faça o mesmo percurso gastando menos. Isso aqui é um carro melhor. Né? Ele rende mais e me dá menos despesa. Eu vou usar um material melhor, quer dizer, um material que desgasta menos. Portanto, eu vou melhorar o processo, eu não vou piorar o processo. Mas nada disso se verifica na natureza. Isso não significa dizer que não há inteligência na natureza. Só que a inteligência que há não é humana. Não tem nada que ver conosco. É uma coisa extremamente complexa, que não leva em conta a nossa ideia inventada de design, não leva em conta muito menos a questão de adaptação, de melhora, não leva em conta nada de melhora. Por isso que o Darwin mesmo falou, ele nunca disse que na natureza sobrevive o mais forte. Isso, ele nunca falou isso. Ele disse que na natureza sobrevive o que melhor se adapta. Ele notou isso estudando o passarinho. Ele nem tinha o resto do conhecimento que temos hoje. Né? Ele não tinha conhecimento de DNA, por exemplo. Mas ele notou com muita clareza que não é que um passarinho é melhor que o outro, mas é que esse passarinho se adaptou melhor. Então, quem se adaptou melhor, vive. E quem não se adaptou, morre. Essa é a sentença. Então ele viu, e o que provoca adaptação? Aí ele começou a analisar e viu que vários fatores
ele não sabia o que era, mas ele falava de hereditariedade, ele não sabia que era o código genético, né? O código genético provê uma mudança de fatores, o ambiente provê, de repente o lugar é quente, e aí, sei lá, eles estão numa ilha, explode um vulcão, e aí a ilha completamente muda, né? Então quem se adaptar, continua vivo, quem não se adaptar, morre. Né? Os animais que conseguirem se virar do jeito que está, os animais que vão sobreviver. Aquele animal que era muito sensível, que só comia aquele tipo de semente específica, que não vai ter mais agora, um abraço, já era. Morre e vai ser de comida para os outros. Então aquele código cessa. Porque aquele código não estava preparado para todo tipo de mudança. E nós temos diversos animais que evoluíram num determinado ambiente e que eles não podem de jeito nenhum sair daquele ambiente. Porque eles estão presos ali, né, ambientalmente falando. Por isso que o ser humano desenvolveu o estudo do meio ambiente, porque nós percebemos que quanto mais a gente muda o meio ambiente, a gente está matando um monte de bicho por aí, sem botar a mão neles. Então perceba como isso é importante. Não é uma questão fortuita. Essa visão errada da divindade, ela gera consequências nas nossas decisões em sociedade. Porque enquanto a gente acha que tem um designer humano, a gente comete erros imbecis na avaliação da natureza, na avaliação da realidade. A gente não aprende a extrair informação do modo correto. A divindade não tem uma inteligência humana. Não é algo, como disse Aristóteles, basta estudar geometria que você mata a charada. Não! Ainda mais agora que a gente sabe muito mais que Aristóteles. O Aristóteles não tinha nem a ideia de que... né? Por exemplo, o Aristóteles, assim como muitos gregos, sabia que o planeta era esférico. Né? Mas ele achava que era uma esfera perfeita. Ele não sabia que o centro da Terra é líquido. Né? Ele não sabia das camadas, ele não sabia nem o tamanho exato do planeta. Ele ainda achava que o Sol é que estava girando em volta. E ele não sabia as distâncias astronômicas absurdas que tem no universo. Ele não sabia de gravidade, ele não sabia de nada disso. Certo? Então ele ainda tinha... Ele tentava fazer o melhor que ele podia, evidente, mas os equívocos dele não devem ser perpetuados. O que ele ensinou de bom, seus cálculos, tudo isso continua. Né? Tudo isso é aplicado, só não serve para entender o universo inteiro como ele achava. Não, a coisa é muito mais complexa do que ele pensava. Muito mais. E ela é tão complexa, mas tão complexa, que você não tem, você simplesmente tem que admitir que está além da sua capacidade de entender. Então, como nós temos que continuar estudando mesmo assim, então a gente acaba tendo que dar algum nome para isso. Porque o universo tem um volume absurdo de informação, mas eu não consigo exatamente traçar perfeitamente uma linha de causa e efeito. As coisas não me fazem sentido. Perceba isso. O sentido, ou a direção, é uma invenção humana para tentar entender por que uma coisa acontece. Só que nós chegamos num ponto de conhecimento do mundo real onde eu não consigo dizer qual é mais o sentido. Os seres humanos achavam, né, que o propósito dos animais era nos servir. Eles achavam isso. Depois a gente percebe, estudando a biologia, estudando a existência dos seres vivos, que isso é nonsense. Foi um equívoco da nossa parte. Não é nada disso. Então não tem mais por que manter essa ideia. Porque já descobrimos que não. Nós temos tanta informação contra isso que não tem por que manter isso daí. Né? Da mesma forma, não tem por que manter... e isso o Rambam enfatiza, a ideia de Deus gente. E existe um grave problema nisso, porque as pessoas só conseguem se relacionar, como eu falei, com as próprias ideias. Então eles propagam o conceito de Deus pessoal, né? Deus da minha pessoa, que é o mesmo que dizer um Deus que eu mesmo inventei, né? É o mesmo, dá no mesmo, no fundo, dá no mesmo, né? E confundem isso. Por quê? Porque você nota nas escrituras que a gente trata o conceito da divindade como algo muito próprio. Isso passa a errônea impressão de que a ideia original era Deus como uma pessoa. Mas não é isso. Quando nós dizemos que Deus é pessoal, nós estamos falando do assunto, não da pessoa. Nós estamos dizendo que Deus é uma pessoa. Estamos dizendo que esse assunto é um assunto pessoal para mim. Ou seja, é um assunto que me interessa. É um assunto, digamos, prioridade para mim. Não precisa ser prioridade para todo mundo.
é prioridade para mim, entender corretamente esse conceito. Esse é o conceito de Israel ter um Deus pessoal. Pessoal não é no sentido de da minha pessoa, que me pertença, e sim que o tema da divindade estão mais longe. É um raciocínio básico, né? Você vê uma vela, está perto, ela brilha mais, a outra que está longe brilha menos. Então ele achou que era mais ou menos isso. Hoje nós sabemos pela astronomia que isso não tem absolutamente nada que ver com nada. Que não tem nada que ver com isso daí. Não é a intensidade do brilho que avalia isso, né? Porque as estrelas, elas têm diversas variações por causa de diversos outros fatores que estão acontecendo no espaço. Os astrônomos, na verdade, tiveram que avaliar tipos específicos de estrelas que não variam o brilho e usar essas estrelas como, digamos assim, réguas. Né? Eles chamam isso em inglês, inclusive, de, se não me engano, de candles mesmo, né? Como se fossem velas. Né? Por quê? Porque elas servem de modelo para eu avaliar a intensidade do brilho das outras. Mas hoje nós temos instrumentos, né? Espectrômetros, que captam a luz, avaliam fóton por fóton, a informação que chegou e aí com base nessa informação e a intensidade e tudo, se avalia com maior precisão qual que é exatamente a distância, quem está na frente, quem está atrás em relação uma a outra, né, e tal. E são distâncias absurdas, enfim. Mas ele achava que a variação, ele já notava, né, que a variação que ele via, bom, se esse objeto está a tal distância, ele tem que girar em tal velocidade, não batia, né, não batia a conta. Então, por isso que ele imaginou, só para que você entenda, porque ele chamava as esferas de inteligências separadas. Né? Então, da onde ele surgiu que essas inteligências eram autônomas, né? Autômatas, tomavam decisões? Por causa dessa impressão. Quando ele media o movimento não batia com a predição. Então, o que ele, como um homem do século, né, imaginou? Ele imaginou que isso talvez signifique que ele está indo em outra direção porque ele quer ir para outra direção. E eu não consigo prever.
né? Eu vou ter que ir tentar acompanhando. E veja, leva séculos, né? Às vezes fica anos ali, um ano inteiro tentando ver uma trajetória, depois a trajetória muda no outro ano, e aí você fica perdido. Algumas se repetem, outras não se repetem, acontecem coisas, e você fica meio, você deixa aquele legado para as futuras gerações continuarem tentando, né? Então, por isso que ele imaginava que esses corpos celestes eram animados. É isso que ele quer dizer com inteligência. A inteligência que ele está falando não é que ele está afirmando que tem um cérebro humano lá. O que ele está dizendo de inteligência é o ciclo geométrico que a coisa segue. Previsível, portanto, inteligente. Essa é a ideia da inteligência. Então, ele fala que, não obstante a isso, mesmo que isso um dia fosse provado, ele diz, que o cálculo que ele fazia estava errado, a sua teoria não deveria ser hostilizada por causa disso. Isso é simplesmente um outro jeito de dizer que se você não entende um determinado tema, você não deve correr dele só por causa disso. Que você deve aprender a ser humilde. Por isso que o Rambam está colocando isso. A questão da humildade é essa do Aristóteles. Ele teve a humildade de entender que existiam cálculos dele que estavam incorretos. E ele não escondia esses cálculos. Assim como a pessoa defende uma determinada teoria apaixonadamente, e aí ele vê falha na teoria, e aí ele esconde. Como esse exemplo que eu citei agora, de evidências da evolução que mostram que a inteligência que bola a evolução, ou que controla a matéria, propriamente dita, e fenômenos químicos, ela não é humana. Não tem ser humano nenhum fazendo isso, porque ser humano algum jamais faria uma coisa dessa. Né? Ser humano algum jamais criaria o vírus Ebola. Claro que não. Para que a gente ia fazer uma máquina de matar gente daquilo? É claro que a gente não ia fazer uma coisa dessa. Né? Um ser humano que goste de mim nunca ia fazer uma coisa dessa. Né? Nunca ia fazer coisas letais como essas, e que iam matar milhões de pessoas sem elas nem saber o que está matando. Né? Claro que não. Esse ser que nós nos referimos como a divindade não é uma pessoa. Então, como a comunicação profética ela vem de um profeta que é um ser humano para mim, que sou um ser humano, ela vem na linguagem humana. Não quer dizer que a entidade seja, quer dizer que o profeta é. E o profeta está usando a linguagem humana para aludir a um conceito que transcende o humano. E é isso daí que me interessa, não a casca de linguagem humana. Porque a casca de linguagem humana eu já conheço, né? Eu já sei das coisas humanas. O que eu quero saber é disso, desse outro. É isso que eu quero constatar. Então, portanto, ele não produziu nenhuma prova que os filósofos chamam de apotídica, né? Ou seja, ele não estabeleceu nenhum dogma, nenhuma coisa rígida, mas o Aristóteles sempre apresentou suas ideias como uma estimativa. E o Rambam traz isso à tona, para dizer que também a nossa posição perante as coisas não é também uma afirmação taxativa, é a melhor hipótese racional possível. Não é? Porque ou isso ou mágica. Então, quer dizer, como nós temos na evidência, na realidade, de que mágica mesmo, até agora nada, porque, como eu falei, eu adoraria que fosse verdade. Eu sou um dos grandes fãs. Né? Eu acho ótimo que tivesse mágica mesmo. E que tivesse os mistérios ocultos. Seria super legal. Eu ia ser o primeiro a me inscrever no colégio do Harry Potter. Porque eu acho aquilo fantástico, aquilo é muito legal. Mas, infelizmente, aquilo não é verdade. Nem aquilo, nem nada que se assemelhe. Então, temos que ficar com o real. Só que quando você estuda o real de fato, você descobre que o real é tão maravilhoso quanto aquilo. Porque aquilo, por mais maravilhoso que seja, é só ficção. Mas o real não. O real é de verdade mesmo. E tem coisas cabeludas no mundo real. Né? Então você tem que realmente aprender a se admirar pelo real. Porque nós somos doutrinados a nos maravilhar só com o fantasioso. E nós esquecemos que não. O maravilhamento deve acontecer com o real, não com o fantasioso. Ou seja, não é a metáfora do profeta que deve me encantar, mas a ideia para a qual essa metáfora aponta. É isso que é importante, porque se eu entender essa ideia, aí eu posso usar a metáfora dele ou qualquer outra, tanto faz a metáfora.
Percebe? Tanto faz a metáfora não importa. Eu posso, inclusive, detectar essa mensagem em outras linguagens, em outras culturas, em outras roupagens, porque a roupagem pouco importa. O que importa é aquilo para o que o conceito aponta. Se eu não tiver essa capacidade de transcender palavras, símbolos e signos, então eu não vou conseguir nada. Isso que a humildade que o Urambana está defendendo traz. Porque se você não tiver isso, você vai ficar circulando dentro da sua própria cabeça, em crenças e opiniões. A minha crença é essa, a minha crença é essa. Você vai ficar regurgitando ideias que não são suas. Você vai ficar vomitando e voltando, e vomitando e voltando, aquela mesma ladainha, anos a fio, sem aprender nada, só acumulando crença. Entendeu? E cada vez mais se distanciando do mundo real. Porque cada vez mais que você faz esse tipo de acúmulo de ideias dos outros, sem uma avaliação com base na realidade, tanto mais a sua percepção do mundo real vai se tornar contraditória. Porque suas crenças construídas com isso não serão confirmadas no mundo real. Não serão. Não vai acontecer. E aí você vai ficar super ofendido quando alguém eventualmente apontar isso para você e dizer, não, mas isso que você está falando não acontece de verdade. Isso aí é uma crença sua. E aí você fala, não, assim você me ofende. Não, na verdade a pessoa não ofendeu. Ele só está apontando um fato. Isso aí simplesmente não acontece, desculpe. Bom seria se fosse assim, mas não. Não procede. Né? E por que a pessoa ficou ofendida? Porque confunde a ideia com ela mesma. Então, o Urambana aqui está mostrando que essa é a indulgência necessária para ter com ele, para ter conosco, quando ele fala sobre quando é difícil enxergar o caminho. Né? Ou seja, que você tem que esperar do humano erros, equívocos. Isso não tem problema. Isso é esperado. Né? Isso é esperado. Porque o que importa, como insistimos em dizer, não é o que é dito, mas aquilo para o que é dito aponta. Aquilo que as palavras e as ideias e os ensinamentos são placas. Elas apontam para aquilo que é real, para aquilo que é o Hashem. É isso daí que importa, não a roupagem. A roupagem você toma, usa, reusa, retrabalha, entendeu? E se de repente ele não usou, se a placa não estava boa, não era muito precisa, só mostrava mais ou menos, descarta e põe outra. Ela não tem importância. Assim são as ideias, assim são as crenças. Então as crenças idólatras, o problema é que elas apontam na direção oposta, para onde a pessoa deveria estar indo. Esse é o problema delas. Né? Não é uma questão de que outros deuses, não tem nada disso. É uma questão só de que ela te deixa alienado do mundo real. Ou seja, ela faz com que você deixe de viver a vida. Por isso que a sentença da idolatria é a morte. Não é a morte no sentido meramente literal. Porque você vai estudar o Talmud no Tratado de Sanhedrin sobre como é que aplica a pena de morte, você fala, esses rabinos estão de brincadeira, não dá para aplicar a pena de morte do jeito que eles estão falando. Porque eles fazem tanta exigência para o negócio que não dá para fazer nada com isso. Pois é, mas a ideia era essa mesmo. Eles querem que a coisa seja lida para que você entenda. Por que a Torá diz que a pessoa faz o errado e morto ele morre? Porque a pessoa já morreu. Né? O idólatra já está morto. Ele não vive a vida. Ele vive aquela fantasia na cabeça dele. Aquilo ali não é vida. Isso não é vida. Não de acordo com a nossa tradição. Né? Então, por isso que ele está morto já. Enfim. Então nós somos lembrados pelo Urambana. E ele usa isso na introdução sobre aquela ideia dos relâmpagos que ele fala, dos lampejos de inspiração, né? Quando ele diz que a gente está na nossa noite escura de desenvolvimento do nosso intelecto, ou do despertar do nosso intelecto, ou despertar da nossa consciência, ou na alegoria que ele faz das pérolas, né? Que o cara entra numa casa escura para achar as pérolas e traz uma vela, e aí ele começa a conseguir achar as pérolas. Ou seja, é nessa situação onde a pessoa precisa ter a humildade de entender que o repertório que ela tem inclui uma imensa vastidão de equívocos que ela terá que limpar, entendeu? É como se você fosse um morador de uma vila comum na Idade Média e você com sua casa e tudo fosse de repente trazido para a era pós-moderna e aí instalassem luz elétrica na sua casa e quando você olha para sua casa você, nossa, mas que imundice!
Porque agora você viu. Mas quando você estava naquela época à luz de vela, aquilo parecia um mundo normal. Está tudo normal. Né? Todo mundo sujo, todo mundo fedido. E você falando, que coisa horrível. Mas por quê? Você não vê? Porque você está lá, por isso que você não vê. Quando você sai dali, aí você nota e fala, nossa, como a gente está na sujeira, que nojo, o que é isso? Que coisa horrorosa. Porque você não se dava conta, você não via isso. Na medida em que novas situações, novos ambientes foram surgindo, a pessoa enxergaria e falaria, não, mas peraí, está totalmente equivocado. É a mesma coisa a pessoa que vive, por exemplo, uma narrativa na cabeça. Enquanto ele permanece nela, isso, exatamente, Silvio, muito bem, é exatamente isso, entendeu? Porque a piscina é para ser um lugar limpo, né? É para ser um lugar limpo, mas aí você pega numa frase, a piscina está cheia de rato, porque você olha, quer dizer, está podre, né? Está podre, você não está vendo, está podre, entendeu? Você não olhou para si mesmo. Então quando você olha para si mesmo, aí você, caramba, que horrível que é isso. É essa a constatação, por exemplo, que o Talmud alude a uma pessoa que estava na idolatria, dentro e fora da religião judaica, né? E aí ele percebe. Ele fala, não, mas nada a ver isso, que coisa absurda. Né? Ele percebe que a ideia é absurda, que aquilo é nonsense. Fala, mas eu perdi meu tempo. Entende? E essa tomada, você cair na realidade, é a humildade que o Rambam está falando. Porque só uma pessoa humilde faz chuvar. Só uma pessoa humilde percebe, nossa, mas a minha ideia é tão estúpida, como que eu pude criar isso? Mas aí você olha para si mesmo, você nem precisa ficar com sentimento de culpa. Porque você fala assim, é o ego mesmo. Como o Christopher Hitchens falou uma vez. Christopher Hitchens falou uma frase que eu sempre considero a frase-chave dele. Ele falou assim, os deuses que nós inventamos são exatamente os deuses que se esperaria que fossem mesmo inventados por uma espécie que é cerca de meio cromossomo de ser um chimpanzé. E essa frase, as pessoas religiosas ficaram absurdamente ofendidas com ele. Mas ele falou uma verdade muito profunda nisso. Primeiro que é verdade o que ele disse. A nossa diferença cromossômica, DNA, do chimpanzé é meio cromossomo. Você sabia disso? Nós somos muito parecidos geneticamente com eles. Praticamente a mesma coisa. É como se nós fôssemos eles com alguns botões a mais. Qualquer coisinha assim. Boa parte do DNA que eles possuem, aquele do pelo, né, e do dedo do pé meio que de lado, igual a mão, nós temos esse DNA também. Só que ele é desativado em nós. Não serve para nada, não funciona. Para eles funciona. O nosso é esse aqui, só na mão. O nosso código do pé mudou. Porque a gente passou a andar, né, de pé, então mudou o código ali, forçou a mudança. Mas nós temos o código antigo. Por isso que se uma pessoa nasce com alguma deficiência, tem um erro na cópia desse código, a pessoa pode nascer com o pé daquele jeito. O dedo do pé, assim, nascido meio de lado. A gente vai falar, é uma deformação, né? Não é uma deformação, estava no código desse jeito. Mas é que essa estrutura óssea não favorece aquele tipo de código mais. Só favorece esse nosso. Né? Então isso pode acontecer, né? Como pode acontecer nascer um dedo a mais, né? Tem um código que aí nasce um dedo a mais ali. Tudo isso é possível. E nós somos meio cromossomo só diferente deles. E se você notar as nossas relações sociais, a agressividade principalmente, né? Nós somos extremamente parecidos. Né? Nós não gostamos de admitir por causa só da nossa arrogância mesmo, de nos achar seres mágicos. Mas nós somos muito, muito, muito parecidos. Quanto mais você estuda, mais parecido você vê que você é mesmo. E é aí quando você expande o seu horizonte, você percebe que não é só com eles que nós temos semelhança. Né? Você pega a escala dos mamíferos e dos primatas, é tudo muito parecido conosco. Muito, vai diminuindo. Né? Mas você pega relações sociais, por exemplo, de clã, até naquele bichinho que é o timão. Né? Como é que é o nome daquele bichinho? Me fugiu. Esse dia eu falei dele no grupo. Mas eles têm essa participação em coletividade. E são parentes distantes nossos, né? Parentes, modo de falar, na árvore da vida, quer dizer, né? Na árvore da vida. Então,
os deuses que nós inventamos, eles são exatamente o que se esperaria de um primata fazer mesmo. Entendeu? Ou seja, o ego humano, que é a mente humana identificada com ideias, ele é o mesmo em todos os seres humanos. Ele reage sempre do mesmo modo. Por isso que na nossa tradição ele é chamado de suricato. Obrigado, Davi. É isso mesmo, suricato. Suricato é a gente, impressionante, socialmente falando. Né? Eles lembram do companheiro. Eu acompanhei no Net Geo uma cena de um suricato que foi fazer uma caça com os outros, acabou sendo mordido por uma cobra. E eu não sei o que aconteceu. Ele não morreu da picada da cobra. Ele não morreu. Levou várias e não morreu. E aí ele volta. Ele consegue achar o caminho de volta. E aí ele chega meio cambaleando, todo inchado. E a recepção, você fica impressionado. É igual uma pessoa. Todo mundo cerca, bate no ombro. Ou, sabe, como quem diz, oh, e aí, cara? Ainda bem que você voltou. E aí ele é recebido. E ele faz um gesto. Assim, ele olha para os outros vêm e cumprimenta, alguns ficam de longe, que nem fosse vizinho, olhando de longe, dizendo, oh, fulano voltou, poxa, hein, o que aconteceu, hein? Né? Então, só falta fala, é muito, o resto, as interações sociais, é impressionante como vem dali mesmo, estava no código, quer dizer. Então, nós não temos por que ser arrogantes e achar que somos melhores, mágicos. Nós somos frutos desse planeta. Por isso que a Escritura nos chama de Adam, o que veio da Adamá, né? O que veio do solo, como todos os outros bichos vieram do solo também. Então nós somos o que veio do solo, para a gente lembrar que veio do solo, porque a gente é tão bobo que a gente vai achar que veio do céu, né? Que veio de algum outro lugar. Não que é do céu, você veio do chão, você veio do solo, você é fruto desse mesmo planeta igual todo mundo. Né? E se a gente for olhar do ponto de vista evolutivo, desde a primeira forma de vida que surgiu nesse planeta 85 bilhões de anos atrás, nós viemos do chão literalmente, né? Do chão do fundo do mar ainda, do chão mesmo, lá do fundo. É ali que a história começou. Então, sim, do chão. Né? E também, se a gente for olhar desde a época em que a gente andava, os animais andavam de quatro, até começar a surgir animais que andam em duas patas, nós somos os pioneiros, né? Então, do chão, também nessa metáfora, né? De estar perto do solo até chegar nisso, bilhões de anos, né? Então, não tem porquê você negar esse fato. Isso não é nada ofensivo, nada problemático, exceto para o ego, que criou uma imagem divinizada dele mesmo, porque afinal de contas, o Deus do ego é ele mesmo, né? Então ele fica muito ofendido na sua glória, no seu trono divino de superioridade, que nunca existiu. Simples, é um equívoco, nunca existiu. Né? A nossa superioridade pode ser muito bem substituída pela palavra responsabilidade, porque quando nós somos conscientes de nós mesmos, então nós somos responsáveis. E se você notar o Bereshit, é isso que o Bereshit diz. O Bereshit não diz para o Adão, agora Adão, você é o grande privilegiado. O Bereshit diz, agora que você acordou, então é o seguinte, você tem o trabalho agora de guardar e proteger esse lugar. É isso que a Bíblia diz, perceba. Né? A Bíblia hebraica vem dizer para o Adão, o Hashem fala para ele, você tem dois deveres, guardar e proteger. Aí você pergunta, de quem? Guardar de quê e de quem? Proteger de quê e de quem? O livro deixa implícito, para que você consiga entender que é de você mesmo. Quem é que está ameaçando o jardim? Você mesmo. Quem é que está ameaçando esse planeta? Você mesmo. O único louco que tem aqui. Porque os demais seres vivos estão aí, tranquilos, eles não têm problemas. O problema é uma criação do ser humano. Então Hashem responsabiliza o único ser que acordou, que tem essa responsabilidade. Então não é um privilégio, embora seja um privilégio do nosso ponto de vista, porque nós gostamos de experimentar a realidade desse modo. Né? Mas isso também é por causa da nossa visão limitada. Se você pega, por exemplo, um autista, nós olhamos um autista com pena. Né? Nós dizemos, ele tem uma doença, ele tem um problema, tadinho dele, as pessoas têm que fazer coisas para ele. De certa forma, essa visão está correta, tem que prestar serviço e cuidado para essas pessoas, é verdade. Por outro lado, essa não é a visão dele. Ele não está sofrendo nada. É que a gente não lembra disso.
Você, por exemplo, se for mãe ou pai de uma criança com autismo, você pode, se você principalmente se recusa a isso e diz, isso não devia ter acontecido comigo, ai, que terrível. Aí você vai sofrer imensamente, porque você não aceita os fatos, né? Então você vai sofrer imensamente, vai se achar a pior pessoa do mundo, vai sofrer, porque você está resistindo à realidade, resistindo, portanto, ao achismo, né? Mas a pessoa propriamente dita, ela não sofre, assim como criança não sofre. Né? A criança pode estar numa favela com a roupa toda rasgada, andando no meio da lama. Ela está feliz, ela não tem nenhum problema. Ela não tem nenhum problema. Ela não tem problema. Por quê? Porque ela é tola ou porque ela é sábia? Né? Então, você, porque acredita numa narrativa de sucesso, de que a vida tem que ser assim, 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 você acha que a criança é tola, porque ela não tem essa narrativa. Quando, na verdade, não. Ele não tem nenhum problema intelectual. O problema é nosso. Nós é que acreditamos no mito e usamos esse mito para oprimir uns aos outros na nossa sociedade. Esse é o mito que gera todos os problemas sociais. Porque não seria muito melhor uma distribuição justa de todas as rendas, de tudo que é produzido no país inteiro para todas as pessoas? Para que todo mundo tivesse acesso a tudo? E isso é possível? Isso é plenamente possível. E aí aquilo que sobejar a gente vende para os estrangeiros. Essa teria que ser a ideia. Mas essa é a ideia? Não. E o que entra na frente? O egoísmo. Eu tenho para mim. Porque eu que sou importante. Então o que é isso? Isso é uma verdade ou isso é uma narrativa? Isso é uma história. Então, como existe uma coletividade que acredita nessa história, algumas pessoas são privadas. Por quê? Você acumula tanto que você tira do outro. Você tira a chance dele ter sido... Ah, não, mas é porque ele não estudou. Lógico! Como que ele vai estudar com fome? Quem estuda com fome? Crianças malnutridas não aprendem na escola. Percebe? E ele é filho de pais que não estudou. E essa oportunidade lhes foi dada alguma vez? Nunca foi. E se desse, quem se beneficiaria? Ele sozinho ou a sociedade como um todo? Percebe? As pessoas não têm a noção de coletividade porque o ego contou uma história de que você é a criação divina. Você é que é importante. Só você. Ninguém mais é importante. Então, essa loucura é que faz a pessoa rejeitar os fatos da vida, os fatos da realidade, os fatos da biologia. Você imagina se as pessoas realmente assumissem consciência de que todos os seres vivos têm realmente um parentesco conosco. De verdade. Não saber disso assim intelectualmente, mas saber, a próxima vez que você olhar para um gato, para um cachorro, ou para um passarinho, ou para uma planta, porque é com tudo, né? Inclusive com mosca e besouro, né? Você olhar para aquele ser e falar, tem um pedaço do código daquele ser em mim. Né? Se eu puder remontar meus ancestrais, algum ancestral foi da onde saiu esse bicho. E aí você fala, então a gente tem uma conexão, incrível isso. Né? E aí, quando você nota isso, a sua abordagem com o mundo real muda. Porque é tudo responsabilidade sua agora. Se você realmente entender isso. Tudo é responsabilidade sua. Você tem que procurar ser a melhor pessoa possível. Porque todos esses seres vivos estão conectados. E você é o único que tem a consciência plena do assunto. Entende? Está tudo dependendo do que você vai fazer. Então, essa é a ideia daquele olhar para si mesmo. Né? Então, é isso que o Ramban quer nos lembrar aqui. O desafio do Ramban, mostrando para nós essa contenção, por assim dizer, aristotélica, é mostrar que, quando ele, por exemplo, vai falar do universo, né, o Aristóteles traz a visão grega de que o universo é uma coisa eterna. Por quê? Porque se é uma matemática, e se funciona que nem um relógio, então não tem por que ter começado isso. Sempre foi assim. Porque os deuses que deram origem a isso sempre foram assim. Né? Então é mais lógico você achar, se o Deus é eterno, o universo também é. Né? Então Aristóteles não admite, porém, quando ele fala isso, que ele tem a prova disso. É isso que o Ramban quer chamar a atenção. Né? Porque naquela época do Ramban era muito mais plausível para uma pessoa racional acreditar que o universo é eterno do que acreditar que o universo começou. Porque de universo é eterno, racionalmente falando, você tem esse conceito óbvio. Acredite ou não numa divindade, você não tem nenhum motivo para achar que isso começou.
Qual é a evidência que você tem disso? Você não tem evidência nenhuma. Mas nós, da nossa tradição, recebemos a informação de que o universo começou. Então isso leva o pensador judeu a refletir qual teria sido a causa, né? E diversas tentativas de elucidar, bem-sucedidas, mal-sucedidas, não importa, para, digamos assim, corroborar essa ideia. E o Ramban defende a visão da tradição. Então, como Aristóteles não apresenta a sua visão como taxativa, é por isso que o Ramban se vê livre, mesmo como discípulo dele, a dar a posição contrária. Porque o que o Ramban está fazendo não é confrontando Aristóteles. Ele está fazendo o que ele disse que toda pessoa deve fazer. Ele está pensando por ele mesmo. Né? Ele não está necessariamente defendendo a visão judaica, como erroneamente muitos, eu já vi rabinos dizendo isso. Né? Não, ele não está, porque ele mesmo coloca no guia que se a visão de Aristóteles viesse a ser confirmada, então nós teríamos que reinterpretar o que o nosso livro está dizendo. Só isso. Ele fala isso com todas as letras. Se a verdade nos apontar em outra direção, isto é, se fosse comprovado cientificamente, não o que Lamarck comprovou, que o universo, né, começou, mas se por acaso fosse demonstrado, não, a ciência descobre que o universo na verdade é eterno, então nós teríamos que reinterpretar o livro, diz o Ramban. Não vamos bater na tecla do livro se a realidade está apontando para outra coisa. Mesma coisa na área da biologia, mesma coisa na área da química, mesma coisa em qualquer área. Exatamente, tem tudo a ver com essa visão. Né? Só que essa frase não necessariamente implica o que o Aristóteles implica. Porque quando Aristóteles diz que o prime mover é a fonte de todas as coisas, que é uma fonte eterna e que o universo funciona como um relógio, e ele aplica a geometria como método de estudar, portanto, o divino, né? A matemática, vale lembrar, você sabe muito bem disso, que é professor da área, a matemática era uma religião, né, para os gregos. Não uma matéria chata que a gente tem que ir na escola estudar. Né? Era uma religião, era coisa séria. Né? Então, quando Aristóteles apresentou a sua ideia, ele não estava se referindo especificamente a uma conta ou outra, ou uma linguagem. Ele estava se referindo a uma entidade. Porque, como eu disse, ele ainda tinha a visão de Deus pessoa, mesmo que fosse uma pessoa eterna. Agora, por exemplo, essa frase que ela correu na boca de Neil deGrasse Tyson, do Einstein e diversos outros, ela está falando especificamente do conceito de linguagem, não do conceito de pensamento. O pensamento é a minha abstração, é o meu íntimo. A linguagem é como eu comunico. Percebeu? Então, quando eu digo que a matemática é a linguagem do universo, o que eu estou dizendo é que para eu entender adequadamente a complexidade do universo, eu preciso, digamos assim, de uma maneira linear de enxergar isso. A maneira linear mais adequada é a matemática. Então, o Neil deGrasse Tyson fala isso constantemente em astronomia, quando ele fala de astronomia, né? De que você tem que entender a matemática como o idioma do universo. Então, entendeu? Não faz diferença se você diz que é o idioma do Hashem. Mas o que você não quer dizer com isso não é literalmente uma língua. E sim que quando você vai abstrair o mundo real com o grau de complexidade que ele possui, você precisa de ferramenta matemática para isso. Senão você não chega a lugar nenhum. Porque o volume de informação é grande demais. Né? Você sabe disso. Então, esse é o sentido. Não que Deus pense de maneira matemática, ou seja, de maneira exata. Que é, digamos assim, a impressão errada que essa frase pode passar. Porque dizer que Deus pensa de maneira matemática é dizer que Deus é um matemático. Um ser humano matemático. O que é o conceito de um ser humano que faz matemática? Um ser humano que computa, né? Que conta, né? Calcula. Isso não se verifica na natureza propriamente dita.
mas se verifica que através da linguagem da matemática, eu consigo dar sentido ao caos que eu observo na natureza. Por quê? Por que eu observo o caos na natureza? Porque o volume de informação da natureza é uma enxurrada. Portanto, ele não é nada matemático, ele é uma enxurrada de informação. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu tenho que, digamos assim, me organizar nisso, porque é muita coisa. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ignorar certas coisas para você enxergar outras. E você precisa, a partir de você ter essa consciência, né? De que para você fazer uma abordagem matemática de um determinado assunto, você tem que lembrar que você ignorou o resto, de propósito. Não cometer erros como de alguns filósofos, como Kant, alguns filósofos cometeram esse erro. De que esquecer que ignorou e reduzir a razão, portanto, o meu entendimento, como a totalidade da informação. Isso é um erro muito grave, mas foi cometido por grandes cabeças, né? Quando você vai abordar um assunto, você necessariamente ignora aquilo que você não está entendendo agora. O que você não pode é esquecer que você fez isso. Você tem que sempre ter em mente que não importa quão clara uma ideia esteja, você ainda não está abordando a coisa como um todo. Você só está abordando um espectro daquilo. Vai precisar de mais elaboração. E essa elaboração vai ser conseguida aos pouquinhos. Porque conforme você vai conseguindo mais evidências na sua pesquisa, aí você vê para onde você vai. Você vai seguindo as evidências. Elas estão apontando para aquele raciocínio. Eu pensei que ia para lá. Não, mas está apontando para cá. Não, mas a partícula está se comportando daquele modo lá, não desse. Ah, não, então é para lá agora. E aí você vai seguindo a evidência, né? Você vai seguindo o comportamento, porque você prevê e depois testa para ver se é aquilo, né? Então, ou seja, você não pode nunca cair de volta na impressão de que a inteligência divina é humana. Isso não é um elogio, dizer que Deus tem inteligência humana. Isso é uma grave ofensa, né? Porque a inteligência humana, ela nem consegue lidar com a totalidade de nada. De nada, né? Você consegue chegar numa escola, pegar um livro de 600 páginas e devorar ele em poucos minutos? Você não consegue fazer isso. Você precisa de um tempo. Quer ver um professor e assustar aluno? É ele apresentar um monte de coisa. Falar, tudo isso aqui nós vamos ver. Os alunos ficam desesperados, não ficam? Mas tudo isso não é possível, a gente vai morrer e não vai entender tudo isso. Porque a natureza é assim conosco. Ela apresenta um volume tão grande de informação que você fala, mas eu não sei nem o que eu vou fazer agora. Então nós temos que fazer o quê? Calma, né? Calma, vamos organizar essa bagaça. Peraí, então vamos lá. Então vamos começar devagar aqui, vamos construir. As coisas são feitas de quê? Né? A gente começa assim, tá? De uma partícula, tá? Então vamos pôr um ponto, vamos começar com um ponto, né? E aí você começa com a física, vai descrevendo as partículas. Aí das partículas, você começa a interação entre elas. Aí nasce o quê? A química, né? Não mudou o assunto, eu só compartimentalizei para facilitar, percebeu? Porque a física já produziu uma porrada de coisa. Tá, mas isso sobre as partículas. Agora eu quero sobre a maneira como elas interagem uma com a outra. Eu tenho que medir isso daí. Beleza, então agora mudou o assunto, agora é física, embora esteja no mesmo tema. Então tudo isso é cálculo, né? Quanto a proporção? Eu tenho que tentar fazer uma medida. Por quê? Porque senão eu não consigo controlar, né? Então eu meço, quando eu ponho tantos por cento de tal coisa, ele reage de que modo? Tal, vamos organizar os elementos então, ó, conglomerado de partículas com um átomo e um próton. Vamos chamar de quê? De hidrogênio, porque tem na água. E no outro, e com 2, e com 3. Você vê que a tabela periódica, ela segue, né? 1, 2, 3, 4, 5, ela vai seguindo o número atômico, né? Então tudo isso é para quê? É que é assim na natureza? Não é assim. Coisa toda bagunçada. Mas a gente está organizando para a gente conseguir dar sentido para esse negócio, senão a gente não vai para lugar nenhum. O que nós não podemos confundir é isso. O sentido que nós damos, ele é brincadeira de criança perto daquilo que a natureza é. Perto daquilo que a realidade é. Nós achamos grande coisa? Isso não é nada. Você imagina tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Você entende? Essa é a loucura do negócio. Você fala, caramba, o negócio é muito grande. Né? Mas eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Mas ao mesmo tempo, também não posso desistir. Então eu vou ter que me organizar. Então aí você organiza. Aí da física vai para a química. E da química, como já começa a formar estruturas, e as estruturas começam a ficar autômatas, aí já vai para a biologia. Né? E agora eu começo a estudar seres vivos, feitos da química, resultados da física.
Percebeu? Então eu estou vendo ali, tá, entendi. Então essas células se comportam desse modo por causa daquilo que aconteceu, aquilo que teve tal reação. Entendi. Acho que entendi, mais ou menos aí entendi. Então, por quê? Porque novas informações sempre vão chegando. Isso é que é importante. Aí você nunca vai ser taxativo, dizer, não, agora eu sei. Esse era o erro de século XVI, XVII, XVIII. Esse era o erro que nós insistentemente cometíamos em diversas áreas do conhecimento. Então agora, qual que é o momento? O momento de nós entendermos que não importa quão certo você pareça, deixe sempre stand-by a informação, pode ser que uma nova coisa surja e contradiga aquilo. Portanto, não é uma pessoa que produziu toda essa sabedoria. Não é uma pessoa. Né? É uma enorme inteligência, mas ela é tão grande que é aquilo que nós falamos, né? Quando animais que vivem em sistemas completamente diferentes, eles não têm nem contato. Né? Se você abrir um cupinzeiro, o cupinzeiro não vai te ver, você sabia disso? Ele não te enxerga. Porque, primeiro que você é de uma escala muito grande, entendeu? Ele não sabe o que você é, de fato. Entendeu? Mesmo que você põe o dedo lá, ele não vê um dedo, ele vê uma aura química, né? Porque você não vê as partículas que saem da sua pele, né? Você olha a sua pele e parece que é uma coisa uniforme. Se você pudesse botar um microscópio, você veria um monte de criaturas que vivem ali, né? Um monte de fungo, um monte de coisa. Você não enxerga nada disso. Então, da mesma forma, aquele animal que tem uma relação química com a realidade à sua volta, também não sabe que diabos é você. Entendeu? Mas ele está lidando com a coisa do jeito dele. Ele fala, o que é isso? É amigo? Não sei, tem um cheiro estranho. Então eu vou morder isso aqui, porque eu não sei o que é isso. E aí, você acha que fez alguma coisa com você. Nada foi com você. Né? E nós temos esse problema enquanto seres humanos. Nós achamos que tudo é humano também, que tudo tem um olhar humano. Só que nós já temos conhecimento suficiente para não ter esse tipo de coisa. Certo? Nós já passamos dessa fase já. É da nossa infância essa fase. Enquanto espécie. Né? Então nós temos que ter sempre a humildade. É isso que o Rambam quer trazer nessa primeira parte. E depois ele vai definir a humildade do Moshe. Exatamente, o eliminar das certezas é a humildade requerida para estudar esse tipo de tema. Então, a pessoa cheia de certeza, ou se você preferir, cheia de fé, não serve para estudar a sabedoria judaica. Você vê como é o contrário que a religião fala? Porque se você analisar logicamente, faz todo sentido o que o Rambam está apontando. Se você vem com um monte de bagagem, e eu creio nisso, e você não pode me contradizer, você não quer ouvir nada, além de você mesmo. Então, como que você vai aprender alguma coisa? Como é que enche um copo cheio? Não tem jeito. Né? E a pessoa fala, não, mas eu não posso me desvencilhar dessas ideias, elas são muito importantes para mim. Então, fica com elas. Né? Só que não dá para pôr mais nada aí. Porque você só vai sempre regurgitar quem falar a mesma coisa. Não é assim que todo idólatra permanece a vida toda na idolatria, porque ele não ouve o outro. Agora, se você quer que o idólatra entenda, dê razão a um conhecimento razoável, e você admite que para ele conseguir fazer aquilo, ele tem que questionar a si mesmo, por que o caso que se aplica a ele não se aplica a você? Não, porque eu tenho a verdade absoluta. Quem falou? Percebe? Essa é a loucura, porque a pessoa não olha para si. Né? Quando fala de humildade, é o outro que tem que ser humilde. E não eu. Eu não preciso ser humilde. É o outro que tem que ser justo. Não eu. Eu não preciso ser justo, eu já sou justo. Percebe? Eu que sou, eu que tenho, eu que... Então, essa visão egóica é uma egolatria. Né? Basicamente, a idolatria ela é a mesma coisa que egolatria. É o culto ao próprio ego, é o culto à própria pessoa. Se a pessoa não se desvencilha disso, ele não consegue aprender. Portanto, sem a humildade, e esse é o sentido da humildade no Maimônides, você não entende essa obra e de quebra obra nenhuma na literatura judaica clássica. Nem Bíblia, nem Talmud, nem Mishnah, nem nada. Quer dizer, não é ler a obra. Percebeu? Pode ler o que você quiser ler. Porque o ego humano, não importa que tipo de informação ele tenha contato, ele sempre vai refletir ele mesmo. Entendeu? O Deus do ego humano machista é machista. O Deus do racista é racista. O Deus do misógino é misógino. O Deus do preconceituoso de qualquer nível e grau é assim também.
né? Não tem problema, né? O Deus do antissemita é antissemita também, entendeu? Porque não tem problema. O Deus do ganancioso também é ganancioso, e o Deus enfim, né? O Deus as pessoas prestam culto para elas mesmas. Elas não têm a menor ideia do que o conceito de divindade envolve. Quão sério essa ideia é. Ela é muito mais séria do que as pessoas estão preparadas para aceitar, na verdade. E como elas não têm esse preparo, elas dependem da religião, porque elas precisam de outras cabeças para pensar por elas. Elas não podem elas mesmas assumirem a responsabilidade da jornada, né, como o Ramban fez, ou como outros sábios fazem, né? Alguns sábios, não são todos os sábios que fazem, especialmente depois do período dos Rishonim, há um declínio, né, na lucidez. Isso é até previsto pelos sábios do Talmud, que isso eventualmente aconteceria. Então, não tem nada demais nisso, isso é humano também, mas é importante saber ver qual foi o erro qual é a solução, para que nós possamos olhar para nós mesmos, não o erro do outro, o meu erro, não a solução para o outro, mas para mim, né? Sou eu que tenho que me desenvolver. Não, nada disso é aprendido para o outro, tudo isso é aprendido para mim. Eu que tenho que procurar isso. Então, nessa nossa primeira abordagem, eu precisava deixar isso claro, porque na próxima aula nós vamos falar da humildade do Moshe e da maneira como o Ramban aborda estas questões. Portanto, essa aula é uma daquelas aulas extensas, né, onde nós vamos entrar fundo nesse tema. Mas acho que deu por hoje. Agradeço a presença. A internet acho que razoavelmente, né, não nos decepcionou. Espero que vocês tenham ouvido bem as questões. E na próxima aula, então, definindo a humildade de Moshe. Esse é o tema que nós falaremos na próxima aula. Tá? Um bom descanso a vocês. Obrigado pela participação. Até a próxima. Bezerra Hashem Itbarach. Assim que eu fizer o upload dessa aula, eu a publico e vocês vão ter acesso.